A nossa pluralidade ela já está revelando frutos. Isso é muito importante. E é nessa pluralidade também que a gente sempre parte do princípio de que não há nenhuma opinião dentro do Instituto que não possa ser contestada, não possa ser debatida. Todo mundo tem voz para participar e para debater, né? A tua fala sobre a consulta pública que foi feita também me lembrou algo que é importante, que é a questão da pluralidade, né? Vejam, nós estamos falando no campo da atividade sancionadora, né? Nós estamos analisando, estudando o campo da atividade sancionadora. No Brasil, tirando jurisdição penal, nós temos inúmeros profissionais, inclusive da área jurídica, que militam no campo do direito administrativo sancionador, né? Temos a advocacia privada, a advocacia pública, nós temos tribunais de contas, dentro dos tribunais de contas nós temos conselheiros, nós temos os auditores, nós temos improbidade administrativa, que aí entra, né, membros do Poder Judiciário Civil, que obviamente processam e julgam essas ações. Nós temos o Ministério Público, que é um dos legitimados mais importantes para a propositura dessa ação, sem falar nas milhares de administrações públicas que existem no Brasil, né? Então, ou seja, por que eu falo isso? Porque quando a IDASAN foi pensado, e hoje vendo a nossa composição, nós estamos chegando a 360 associados, então é um instituto feito de pessoas, né? Não é um instituto feito de poucas pessoas, né? Não, é um instituto feito por muitas pessoas e para muitas pessoas, com uma pluralidade muito grande. E a consulta permitiu isso, né? Tipo assim, não, o IDASAN, ele participou da consulta e a nossa contribuição foi formidável, porque foram várias visões do qual resultou o nosso material que foi encaminhado na consulta pública. E eu tenho certeza que, inclusive, vendo o projeto, né, que foi aprovado na comissão, você vê a repercussão da nossa contribuição no projeto, né? Então, eu acho que, inclusive, a nossa pluralidade ela já está revelando frutos. Isso é muito importante. E é nessa pluralidade também que a gente sempre parte do princípio de que não há nenhuma opinião dentro do Instituto que não possa ser contestada, não possa ser debatida. Como justificar uma atividade sancionadora com regime próprio, que não seja o penal, num Estado democrático de direito, que você olha para a Constituição, lá tem uma série de garantias, mas todas elas atreladas ao campo do exercício da jurisdição penal, porque todas elas se referem ao direito penal, e ao mesmo tempo você tem, portanto, uma outra atividade que está fora, né? Você não vai ter um inquérito policial, você não vai ter uma ação penal pública, você não vai ter uma sentença criminal, não. Você vai ter um acordo do Tribunal de Contas, você vai ter uma sentença civil condenatória, você vai ter um ato administrativo simples, né, singularizado pelo tema sancionador, né? E aí, como é que fica todo esse conjunto? Olha, uma primeira grande corrente diz, não, vamos resolver da forma mais fácil possível. Vamos imaginar que existe, né, esses princípios constitucionais, na verdade, eles fazem parte de um direito público que seria um direito público sancionador mais amplo. É como se fosse uma árvore e esse direito público sancionador é o tronco. E, portanto, os galhos, as ramificações, dentre elas as duas principais. Uma o direito penal e outro o direito administrativo sancionador. Mas esses princípios, na verdade, formariam o substrato jurídico desse tronco, que seria um direito público sancionador, um direito público punitivo, um jus puniendi unitário. Tudo isso para dizer que se um galho, se uma ramificação vai para um lado e tem garantias, o outro também, né, já que essas garantias elas vêm do mesmo tronco, no caso da mesma base constitucional, essas garantias também têm que ser aplicadas daquelas outras atividades sancionadoras administrativas, né? E aí, portanto, essa é uma grande explicação teórica. A outra corrente vai dizer que não é bem assim. Na verdade, hoje, né, pleno século XXI, diferente do século XX, que precisava justificar as garantias no direito administrativo, como sendo aquelas derivadas do campo do direito penal,
Na verdade, hoje nós temos um avanço tão grande no direito administrativo brasileiro. O direito administrativo brasileiro é tão rico, talvez seja um dos mais desenvolvidos, né? Não perde para nada para o direito francês, para o direito espanhol, para o direito italiano, não perde. A nossa produção doutrinária ela é extremamente rica. Então, nós temos a criação do conteúdo desses princípios a partir do nosso ensinamento do próprio direito administrativo. Então, para essa segunda corrente, não há necessidade de você criar uma outra esfera. Não. Da onde que vêm esses princípios? Esses princípios vêm da Constituição. São repercussão direta de direitos e garantias fundamentais e que o direito administrativo precisa ler, né? Então, seria muito legal, seria muito bom que eles fossem reproduzidos nas legislações, que houvesse uma lei única falando deles. Isso seria formidável. Mas, né, a realidade brasileira, infelizmente, não é essa. Então, nós temos que criar esses princípios, temos que saber adequá-los ao direito administrativo, para ir aos poucos criando o seu conteúdo de cada princípio. Estamos falando de vários princípios, tá? Estamos falando de legalidade, tipicidade, culpabilidade, proporcionalidade, razoabilidade. Estamos falando de devido processo legal, presunção de inocência, retroatividade. Princípio da irretroatividade da norma mais desfavorável e da retroatividade da norma mais favorável. Estamos falando da reformatio impégio, do non bis in idem. Estamos falando de uma série de valores que, em termos de civilização ocidental, elas já estão agarradas à ideia de que se há uma sanção e uma acusação, em tese, do outro lado, em termos de direitos individuais, aparecem esses conteúdos como limitadores da atividade do Estado. Mas isso não significa que são os mesmos princípios e que eles vão ter os mesmos conteúdos, né? Cabe a cada disciplina jurídica, o direito administrativo, imaginar, criar esses princípios à luz e à medida da necessidade do direito administrativo. E o direito penal, esse tem, né, séculos e séculos. Vamos lembrar, né, o direito administrativo ele surge no século XIX, né, praticamente no século XIX, ali, depois da Revolução Francesa, né? Direito penal, não. Direito penal ele tem, digamos assim, né, um fôlego doutrinário muito maior. Então, é isso, Rafa. Então, é muito interessante a gente sempre imaginar que o direito administrativo ele está muito próximo do direito penal, mas o direito administrativo tem aquilo que é dele, tem aquilo que é só dele. Por quê? Porque ele não quer, não é a missão dele. Ele não está falando em nome da sociedade, censurando uma pessoa física, encarcerando aquela pessoa física porque ela produziu um crime, porque ela praticou um crime. Não é esse o objetivo do direito administrativo sancionador. O direito administrativo sancionador ele quer proteger a coletividade. E, como decorrência, ele quer impedir que esses interesses públicos sejam novamente atacados por um fato ilícito, por uma conduta ilícita. Mas é isso que ele quer. Ele não quer só retribuir. Ele quer pensar no futuro, ele quer pensar em que não aconteça novamente. Então, faz parte do direito administrativo sancionador a ideia de um caráter prospectivo, como muito bem diz a nossa querida Alice Voronov, para quem eu deixo um grande abraço aqui, que é a nossa vice-presidente, porque ela faz essa separação, né? Ela diz assim, direito penal, a mira é retrospectiva, concordo, é perfeito. E o direito administrativo sancionador? Preponderantemente prospectivo, ele está preocupado com o futuro. E eu diria que se a gente for pensar nessa árvore, eu diria que o futuro pertence ao direito administrativo sancionador. Por mais que o direito penal ele esteja se expandindo, ele queira se expandir, por exemplo, para a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, eu diria que vai ser muito difícil que isso siga, né, nessa trajetória. Mas o direito administrativo sancionador, a trajetória dele realmente não para. Professor, eu acho que